Amados irmãos e irmãs, nós estamos felizes de estar com você nessa manhã de domingo, hoje, dia 5 de abril, primeiro domingo de abril, 10 horas da manhã, para continuarmos a louvar e adorar o nome do Senhor. O templo está fechado, mas o nosso coração está aberto para adorar ao Senhor e para receber uma mensagem de fé, uma mensagem que venha da parte do Senhor nessa manhã. Nós estamos felizes e gratos porque Deus tem tido misericórdia de nós, do Rio de Janeiro, do Brasil, e o Senhor, pela sua graça, tem poupado vidas. E que nós continuemos a orar e jejuar pelo Brasil. Cremos que esse é o caminho da cura. Deus haverá de ouvir o clamor da nação. Hoje, um dia especial de oração e jejum por toda a nação. Clamemos, irmãos, que os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração esteja voltado para a palavra do Senhor e para a voz do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós queremos entregar o Brasil nas tuas mãos. O presidente da República, o ministro da Saúde, queremos entregar o governador do estado, queremos entregar, Senhor, o secretário estadual de saúde, queremos entregar nas tuas mãos, ó Deus, os secretários municipais de saúde, entregar os prefeitos nas tuas mãos. Enfim, Senhor, queremos entregar todas as autoridades que estão responsáveis pelo enfrentamento dessa pandemia, os profissionais da área da saúde, todos os militares, policiais, bombeiros, guardas municipais, aqueles que trabalham nos hospitais. Senhor, cobre eles, guarda eles, use a cada um deles, Senhor, com a tua graça, com o teu poder. Que o Senhor esteja curando aqueles que estão infectados e esteja, ó Deus, poupando a vida e guardando aqueles que não foram infectados. Nós confiamos na tua graça, nós confiamos na tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Vamos ter agora um momento de louvor e adoração. Abra o seu coração agora, louve, adore ao Senhor. Espírito de Deus, vem te adorar, grande é a tua majestade, sempre aos seus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Espírito de Deus,
Amados irmãos, vamos agora ao momento da palavra. Abra sua Bíblia no Evangelho, ou melhor, no livro de Gênesis, no capítulo 7, versículo 1. Gênesis, capítulo 7, versículo 1, diz assim: Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Amados irmãos, o tema dessa mensagem é: depois da quarentena vem a aliança. Depois da quarentena vem a aliança. E aqui Deus se arrependeu de ter criado o homem. Tão grande era a pecaminosidade, né? A iniquidade na face da terra, que Deus olhou para a humanidade e se arrependeu de ter criado o homem e a mulher. Então Deus orienta a um filho dele, um servo chamado Noé, que viu Deus, que era um homem temente, reto, íntegro, e orientou Noé a construir uma arca, e depois de construída a arca, colocar ali ele, a sua família e 1 par de cada espécie de animais. E assim Noé fez. Os animais foram colocados, e 1 semana antes de vir o dilúvio, Deus disse: agora entra você e a sua família, porque daqui a 7 dias virá o dilúvio. E esse dilúvio veio de verdade, e muitos que estavam, ou melhor, todos os que estavam fora da arca, pereceram. Alguns tentaram entrar, mas Deus selou a porta por dentro e não teve como salvar ninguém além de Noé, sua família e 1 par da espécie, 1 par de cada espécie de animais. Nós podemos ver aqui, irmãos, a preocupação de Deus com a família e a preocupação de Deus com a terra, com a natureza, com a fauna, não é? Deus trouxe ali a preservação de todos os animais. Hoje o homem destrói muitos animais. Alguns animais já estão extintos, outros animais estão em extinção. Também espécies da flora, de vegetais, também algumas estão em extinção. Então percebemos o cuidado, o zelo de Deus pela sua criação, guardando uma família humana e guardando também todas as famílias dos animais. E após essa quarentena, após esse período de dilúvio, um período difícil, de morte, de destruição, Noé sai da arca. E ali Noé faz uma aliança, e Deus também faz uma aliança com ele, né? Nós podemos ver isso mais adiante, no capítulo 9 de Gênesis, versículo 8 diz assim: disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco. E o versículo 12, disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós,
e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Gênesis 9, versículos do 8 ao 16. Queridos, entenda isso. Deus, assim que terminou a quarentena, que foi um momento de provação, um momento de morte, destruição, aquela arca foi aberta, saíram todos os animais que estavam ali guardados. E saiu a família humana preservada, que é a família de Noé. E Deus faz uma aliança não só com a sua família, mas Deus faz uma aliança com todas as famílias dos animais. Deus faz uma aliança com a terra. Deus faz uma aliança com toda a sua obra, com a criação, com a natureza. E Deus fez regenerar, reviver, renascer essa flora, essa fauna. Que coisa linda, irmãos. Temos já ouvido notícias por causa de um mês que já o mundo está com a sua atividade industrial e econômica e comercial e atividade dos automóveis reduzida. A terra já está começando a se regenerar. Alguns animais silvestres são vistos atravessando ruas, estradas de cidades. Por quê? Porque o homem desacelerou e o ar está menos poluído. Os animais estão procriando, os vegetais estão crescendo. A vida que estava sufocada, a vida que estava oprimida por tanta atividade, interferência e influência humana, é uma vida agora que está começando a se renovar e a se regenerar. Então, nós podemos ver que esse é o Deus que faz aliança com o homem, com a família humana e faz aliança com a sua própria natureza. É isso que nós temos que entender. Deus está permitindo tudo isso para que haja um período de renovação. Renovação humana, espiritual, emocional, física, mas também uma renovação de toda a sua criação. E o arco-íris é esse sinal nos céus, que Deus está de braços abertos e de mãos dadas com os homens. Que Deus fez uma aliança de amor eterna com Noé e com a sua família. E quem somos nós? Todos nós, humanos da terra hoje, somos descendentes de Noé. Deus fez essa aliança. Toda vez que você ver o arco-íris, você vai lembrar, Deus tem um pacto, Deus tem uma aliança com a humanidade. É essa palavra de esperança que tem que nutrir os nossos corações, não é? E entender, irmãos, que Deus, apesar de tudo, apesar dessa quarentena, dessa pandemia, apesar de tudo, Deus ama o ser humano, Deus ama a sua criação. Também podemos ver essa aliança feita depois de um período de quarentena, quando Israel peregrinou 40 anos no deserto. E foi um período de quarentena difícil, porque o povo não compreendeu o propósito de Deus, e no meio do povo houve murmuração, houve muita reclamação, muita crítica em relação ao líder Moisés. Queriam de tempos em tempos destituir Moisés, achando que Moisés era um líder fraco, que não estava levando eles à terra prometida, mas na verdade Deus estava permitindo que eles dessem voltas no deserto por causa da sua dura cerviz, por causa da sua desobediência, por causa da ingratidão do povo, um povo que tinha um coração duro, um coração ingrato, um coração rebelde e desobediente.
Foi uma quarentena difícil que o povo passou. E findando esses 40 anos, só chegou próximo à terra prometida com Josué, os filhos do deserto, ou seja, aqueles que nasceram no deserto, a não ser Josué e Calebe. E aqui nós vemos, depois dessa quarentena de Israel no deserto, de 40 anos, como é que termina essa quarentena? Com uma aliança que Deus faz com o seu servo Josué e com o seu povo. E eu queria também ler esse versículo que está em Josué, capítulo 1, versículo 1, e diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. E o versículo 9: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus faz uma promessa e uma aliança assim que o povo completa a quarentena do deserto com Josué. Uma promessa que ele haveria de suprir as suas necessidades, porque terra aqui é símbolo de suprimento, de provisão, de Deus suprir cada uma de nossas necessidades. O povo não havia outra riqueza para o povo, outro meio de subsistência a não ser a terra, para plantar e para colher, para criar os animais. Então, a terra, a posse da terra aqui é a promessa de Deus que nada vai lhes faltar, que Deus está no controle, que Deus está no comando, que essa quarentena não destruiu a possibilidade deles de sustentar a família. E essa palavra, essa promessa que nós temos que guardar hoje nos nossos corações. Temos vivido essa quarentena, esse isolamento social, mas Deus promete que Ele haverá de suprir as nossas necessidades. É o Deus da provisão, é o Deus da subsistência. E também há uma promessa aqui de paz, de confiança, de tranquilidade. Ser forte, ser corajoso. Não temas, não te espantes, eu estou contigo. Eu sou o teu Deus. Dentro de casa, eu estou contigo. Você faz parte daquelas atividades essenciais e tem que sair para trabalhar? Eu estou contigo. Tome as medidas preventivas, mas eu estou contigo. Você está ficando em casa, obedecendo a quarentena, o isolamento social, mas Deus está falando com você, você que está dentro de casa, eu estou contigo. Em casa ou fora de casa, por onde quer que andares, eu sou o teu Deus, eu estou contigo. Não temas. Irmãos, o pânico, ele só atrapalha, ele não ajuda em nada. Um pouco de medo é bom para que a gente vigie, para que a gente seja cauteloso, seja cuidadoso, né? Não se exponha ao risco. Mas o medo excessivo, que é o pânico, ele paralisa, ele atrapalha, ele é irracional, ele faz a gente tomar atitudes irracionais. Então Deus está falando comigo e com você. Evite o excesso de más notícias. Evite as fake news. Foque nas boas notícias, foque nos bons exemplos, foque na palavra boa e fiel do Senhor, foque em bons louvores, em adoração. Aproveite esse tempo como um tempo de retiro e renovação espiritual. Para você e sua família, não temas, eu sou contigo. Depois da quarentena, vem a aliança. Deus faz aliança com Josué, Deus faz aliança com Noé e Deus faz hoje aliança conosco. Deus é conosco. Vamos ter mais um momento de louvor e adoração.
não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e recebi seu terno amor, eu tenho achado paz e vida. Pra sempre cantarei em teu louvor. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão, livrou-me da escuridão, livrou-me da escuridão. Amados irmãos, nós estamos encerrando o nosso culto, né, desse primeiro domingo de abril, culto online, e nós queremos lembrar a você dos nossos dados bancários, você que deseja fazer a sua doação, você que deseja fazer a transferência eletrônica da sua oferta, do seu dízimo, né? O nosso banco é o Banco Santander, está aparecendo aí embaixo. A agência 3262, conta 13 0000 41, dígito 8, né? Conta 13 0000 41, dígito 8, e o CNPJ 03502 814 0032 19. CNPJ 03 502 814 0032 19. Então você que deseja fazer a transferência através de um TED, de um DOC, da sua oferta, do seu dízimo, da sua doação, faça de maneira livre, generosa, liberal, né? Porque, como diz a palavra, Deus ama a quem dá com alegria, a quem dá com amor, com fé, né? Nós estamos encerrando esse momento de culto, agradecendo pela sua presença, pela sua audiência e avisando, né, que nós teremos no próximo domingo, dia 12 de abril, segundo domingo de abril, próximo domingo, 12 de abril, o culto online, que vai ser uma live. Nós estaremos transmitindo o culto ao vivo, obedecendo a quarentena, né, obedecendo o isolamento social, né, sem ter público, né, sem ter a assembleia dos crentes. A igreja vai estar fechada, mas nós vamos estar transmitindo o culto ao vivo, ou chamado também de live. Então, desde já agradecemos a ajuda do Ministério de Mídia, né? O Ministério de Música que tem nos ajudado. Muito obrigado a todos que têm contribuído para a transmissão desse culto. Nós também temos a nossa live dos juvenis,
temos também o nosso culto online da Tarde com Cristo, e dessa forma a gente vai transmitindo a palavra, os louvores e tendo esses momentos de comunhão com os irmãos. A igreja, irmãos, está com o templo fechado, mas a igreja continua viva, atuando, ativa, em movimento, né? E temos um plantão terças e quintas-feiras de manhã para receber doações de alimentos, receber também a oferta e o dízimo do irmão que não pôde fazer isso de maneira eletrônica. Então, a igreja continua com as visitas online, as televisitas, né? A teleevangelização. Nós continuamos atentos àqueles irmãos e irmãs idosos, aqueles que estão doentes, e você continue aí, firme em oração, em comunhão. Vamos terminar com mais uma oração. Senhor, nós te agradecemos por esse culto online, te agradecemos pela tua graça e misericórdia que tem nos guardado. Continua, Senhor, abençoando o presidente, todas as suas medidas, todas as suas decisões, também, Senhor, o governador, os prefeitos. Ó Deus, clamamos mais uma vez pelo Brasil, e não só pelo Brasil, mas pelas nações. Clamamos pela tua misericórdia, intervenha com o teu poder e com a tua cura, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Deus levante o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos dê a paz. Amém.